Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Laboratório Célula Mater, Litoral Plaza Shopping e Alhambra Móveis, conceito e arte no seu dia a dia. Conexão Metropolitana no ar, diretamente da Alhambra Móveis, nesse ambiente aqui com muito requinte e bom gosto, bem ao seu estilo. Hoje nós estamos recebendo o arquiteto Tupi Rodrigues, como diz o nosso amigo Sidney Costa, é o nome mais brasileiro dos brasileiros. Tudo bom, Tupi? Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite, obrigado aí ao Conexão Metropolitana e também ao Heraldo e a toda a equipe. Vamos falar bastante sobre a arquitetura e os trabalhos de arquitetura aqui na nossa região. Conosco também, para auxiliar nessa conversa, o Jonathan Ornelas. Tudo bom, Jonathan? Tudo bem, Heraldo. Boa tarde aí. Prazer enorme te receber aqui, Tupi. Bom, o Tupi é um profundo conhecedor da região metropolitana e já teve uma atuação destacada em duas prefeituras, no assessoramento, Praia Grande e também na prefeitura de Ibertioga. Em Praia Grande, você teve uma atuação destacada naquela chamada terceira via, é isso, né? Terceira zona, isso. Terceira zona, né? Porque muita gente fala, só se deu atenção para a região da praia e tal, mas vocês fizeram um trabalho ali naquela região que vai ao lado direito da pista, quem vai sentido litoral sul, né? Foi um privilégio que creio que poucos têm, né? Esse privilégio de trabalhar logo no início da vida profissional com uma equipe multidisciplinar, onde nós conseguimos mudar a cara do município de Praia Grande, porque quem conhece o que era Praia Grande antes da década de 90 tinha uma impressão, né? E mudamos a imagem e a ideia da administração era ter uma valorização daquilo que se chamava primeira e segunda zona, para que pudesse trazer impostos para a periferia. Então você arrecadava, tanto usando de instrumentos urbanísticos para otimizar a questão da utilização da orla, de toda aquela região ali chamada primeira e segunda zona, para você depois trazer arrecadação para a zona periférica da cidade, onde conseguimos ali fazer várias obras de pavimentação. Não havia pavimentação na cidade de Praia Grande, né? Então trouxemos obras de pavimentação, urbanização, conjuntos habitacionais. E hoje a cidade depois de Santos, é uma das cidades, é uma das referências da Baixada Santista, né? Até o acesso era muito difícil, né? Muito precário. Ficávamos horas ali, né? Só tinha Ponte Pêncil antes, na verdade, né? Exatamente. Mas ali você ficava horas para poder acessar a cidade de Praia Grande, o município de Praia Grande. E foi um privilégio, né, que tivemos de ter essa experiência e pensar, e já ter um pensamento o próprio nome do programa fala isso, né, de pensar a cidade, mas inserida numa região metropolitana. De forma metropolitana. Sim. E a Praia Grande é uma das cidades que mais evoluiu, né, se a gente for analisar, e ainda tem muita coisa para ser feita, né, muito que crescer ainda, né. Tem muitas, hoje já tem ainda, eu não estou mais tão ligado à parte da iniciativa pública, mas tem alguns clientes, atuo em alguns grandes clientes lá na região e realmente hoje existe uma ideia de prolongamento, né, do VLT até chegar à Praia Grande, já existe uma proposta, um projeto que está sendo gerado aí dentro da prefeitura e também da agência metropolitana, com esse prolongamento e várias regiões ali que não estavam sendo valorizadas, tanto na parte periférica da cidade quanto quem vai em direção a Mongaguá, hoje já tem uma potencialização de utilização daqueles espaços. Então ainda é uma cidade, concordo, Jonathan, é uma cidade que ainda tem muito a crescer. Tem muito a crescer.
Ô Tupi, você, na verdade, teve a oportunidade de trabalhar em dois novos municípios daqui da região metropolitana. Praia Grande, que você já mencionou, né, todo esse trabalho na terceira zona, e também em Bertioga, que é a mais recente cidade aqui da região metropolitana. Em Bertioga, você teve uma atuação como secretário de meio ambiente, é isso, né? Isso, eu atuei na parte de meio ambiente e na parte de planejamento, né? E também projetos habitacionais, né? Por ser uma administração muito enxuta, pequena, né? Porque o município também é um município menor, considerado em relação aos outros municípios, eu acabei tendo também uma grata satisfação e privilégio, porque quando você está numa administração menor, você acaba fazendo de tudo um pouco, né? Então você acaba tendo várias especializações e para tentar trazer uma cidade melhor, uma cidade que possa trazer também conforto para os seus próprios munícipes. Ali eu acabei ajudando na aprovação dos projetos da remodelação e dos novos módulos da Riviera de São Lourenço, da aprovação desses projetos, né, porque passavam pela avaliação da prefeitura, de outros condomínios, como os Bougainvilles, também conhecidos ali na região, como também acabei ajudando na gestão dos recursos do DAD, e fiz parte também da equipe de que realizamos os projetos de Orla da Praia, ali do município de Bertioga, né? Justamente para trazer ali uma valorização para a cidade e, ao mesmo tempo, retornos de emprego e renda para os moradores ali da região. Tupi, em relação a esses condomínios, Bougainville, Riviera e tal, me parece que de certa forma, mais assim, funcional a aplicação de algumas metodologias e em harmonia, vamos dizer assim, com o meio ambiente, do que propriamente uma cidade que já tem os seus modelos deficientes e tal. Então você teve essa oportunidade, né, de estabelecer e esses condomínios, eles são verdadeiros marcos, né? Eles são urbanísticos. O Oswaldão Correia, né, professor ali da Unisantos, foi meu professor, e ele é o urbanista que fez o projeto da Riviera, né? E, na verdade, esses condomínios, eles podemos chamar de condomínios autoportantes, porque eles têm sistema de esgotamento próprio. É tudo pensado, abastecimento de água própria. Na concessionária local, ela nem entra nesses empreendimentos, porque eles já são autossustentáveis. Então, isso é uma coisa que realmente... Só para o abastecimento? Tanto abastecimento de água quanto tratamento de esgoto. Eles não necessitam das concessionárias. Né? Então, Desde a captação? Desde a captação. Eles já fazem a captação de água na serra. Tem além da Riviera São Lourenço, não estou lembrado o nome, Guaratuba, outro condomínio que para quem está indo lá para a região do Litoral Norte, a mesma coisa. A Consurb que implantou, né, uma grande empresa também na área civil. Eles fazem a captação de água na serra, fazem o abastecimento e fazem o tratamento de esgoto. Então, isso é uma coisa importante porque você tira essa demanda do poder público e, ao mesmo tempo, que está arrecadando IPTU. Imagina a quantidade de edifícios que tem naqueles condomínios e de casas naqueles condomínios que trazem a arrecadação para o município, sendo que o município não tem tanto custo assim quanto a questão de serviços públicos, lógico, né? E você acredita que isso seja realmente o futuro em termos de planejamento urbanístico? É uma boa você criar demandas e, ao mesmo tempo, deixar responsabilidades para o empreendedor, para o empresário, para que ele possa ser um parceiro nesse momento, né? Existe um instrumento podemos chamar de recentes, né, que é o Estatuto da Cidade, que começou a vigorar em 2001, onde existe um instrumento chamado Estudo de Impacto de Vizinhança, onde hoje o empreendedor ele é responsável por algumas demandas quanto à questão de infraestruturas, para não deixar tudo isso como responsabilidade do poder público. Porque, no final das contas, ele vai ter o seu lucro no desenvolvimento da sua atividade. E jogar depois todos os encargos do poder público acaba sendo uma coisa que não cria muita justiça nesse momento, né? Então, hoje, esses empreendimentos eles têm essa vocação de serem autossustentáveis, né? Não é só uma questão de opção do empresariado, mas
acaba sendo, ele tem que atender uma legislação, né? E a partir dessas realidades, o Tupi, como é que você vê, por exemplo, o desenvolvimento dessas duas cidades? Claro que Bertioga é um pouquinho diferenciado lá de Bertioga, né? Aliás, Praia Grande diferenciado de Bertioga. Assim, Praia Grande ela acabou já se tornando uma cidade consolidada. Ela tem áreas de expansão, como o Jonathan bem disse, né? Tem essas áreas de expansão, mas agora a tendência é ser alguma coisa mais tranquila. Difícil foi naquela época, né? Desculpa usar o termo, mas quem conhecia Praia Grande naquele período vinculava a uma cidade dos farofeiros, né? É verdade, era cidade, infelizmente era isso, era a cidade dos farofeiros. Quer dizer, ela já criou uma personalidade, já criou uma característica. Afastou esse estigma. Afastou, exatamente, Heraldo, muito bem colocado. Afastou esse estigma. Bertioga não. Eu entendo que Bertioga ainda tem que criar uma identidade. E eu creio que o potencial ambiental, e eu não falo só de Bertioga, aí nós podemos falar de Cubatão, podemos falar de São Vicente. Eu estava falando isso para o secretário de Projetos Especiais, Alexandro Ferreira, falando sobre isso essa semana com ele, lá de São Vicente. Nós temos um potencial ambiental enorme que não é explorado, seja para rotas turísticas, para passeios turísticos, para eventos turísticos. É um potencial imobilizado. E eu entendo que Bertioga ela precisa ir nesse viés. A sustentabilidade já é algo que ocorre dentro dos condomínios, mas que precisa ser expandido né? Para o município, para a área municipal. Porque o que se tem é uma coisa que passa a ideia de um pouco elitista ainda, né? Exatamente. Você tem que, na verdade, levar esse modelo, né? Para todos. Para todos. Para todos. Acaba se tornando pouco eficaz a partir da hora que isso não chega naquela comunidade que está na zona periférica da cidade, esse tipo de conscientização ambiental, não é, Jonathan? Mas o planejamento dessas cidades, que são cidades relativamente novas, ele é muito mais fácil de ser pensado, não? Com certeza. Precisa ter um pouquinho de vontade mais, né? Com certeza. Quando um administrador, um bom gestor, ele acaba encarando esse desafio de criar uma vocação para o município, com certeza você tem vazios urbanos, você tem áreas vegetadas, você tem ainda uma matéria-prima a ser trabalhada, né? Então, eu entendo que, concordo com o Heraldo, eu entendo que isso é muito importante e traz muitos resultados, mas tem que encarar esse desafio de frente. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e no retorno o Tupi vai falar muito do desafio que é desenvolvimento e preservação do meio ambiente. A gente já volta. Conexão Metropolitana. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Conexão Metropolitana de retorno, conversando hoje com o arquiteto Tupi Rodrigues. O Tupi acaba de concluir também um mestrado em arquitetura e meio ambiente, é isso, Tupi? Isso, eu acabei na própria Santa Cecília, né? Eu comecei a fazer um mestrado na USP, mas aí não consegui conciliar a questão dos meus horários e acabei finalizando o meu curso de auditoria ambiental na Universidade de Santa Cecília. Justamente por essa demanda que eu tinha muito quando atuava no poder público, de conciliar a preservação ambiental com os projetos urbanísticos, com os projetos arquitetônicos. Então esse desafio começou aí, porque aí o arquiteto chega lá, pensa em construir, fazer determinada obra, só que ele faz sem nenhum respeito ou até sem instrumentos técnicos quanto à questão ambiental. Então eu achei necessário fazer esse curso para... Eu já atuava há muitos anos nessa área de meio ambiente,
mas de ter subsídio técnico para fazer essa conciliação entre área construída e área de preservação. E dentro dessa linha, Tupi, como é que você vê essas iniciativas, essas tentativas, por exemplo, de resgatar a importância do o Centro Velho de Santos, centro histórico? Porque é uma região que, e não só a parte mais histórica, mas a região como um todo está, de certa forma, um pouco degradada e abandonada, né? E essa conexão que você fez, Heraldo, eu achei muito interessante, porque poucas pessoas fazem essa conexão, porque acham que meio ambiente é vegetação, é mato, né? E não é. Quando você está falando de patrimônio histórico, você está falando que isso tem sim um valor ambiental. Arquitetônico. Então, arquitetônico, né? É porque as pessoas que moram na cidade, nós chamamos isso na área técnica de área de meio ambiente artificial, que é a questão das cidades. As pessoas têm que ter acesso a uma qualidade de vida, menos ruído, acesso ao belo, a paisagem, né? A mobilidade, a questão do valor histórico. Meio ambiente hoje já não é mais uma questão opcional. Antes era uma questão simplesmente o acesso ao belo, ao simbólico. Agora não. Nós estamos com racionamento de água, racionamento de energia, nós estamos com problemas, com várias demandas. Porque você tem que utilizar esses espaços, não Exatamente. pode ficar lá tombado e deitado eternamente. Exatamente, ali, né? E não preciso eu falar, é só qualquer um de nós andarmos ali no Centro Histórico de Santos e notarmos a quantidade de edifícios fechados, deteriorados, porque alguns são fechados, mas o proprietário ainda se dá o trabalho de tomar conta, De cuidar, não deixar cair. Outros não. Sabe o que eu vou fazer? Essa é a verdade. Vou deixar cair, demolir. Ele é uma autodestruição, quer dizer, eu não estou ali cometendo um crime, né? Caiu. Caiu, fazer o quê? E depois ele vai lá e faz um prédio novo. Vira estacionamento. Vira estacionamento. Não, e então, por assim, conta disso também, muitas empresas, né, estão saindo do centro de Santos, que era o polo, né, das grandes empresas da nossa região. não é? A área de navegação, café, a parte bancária. Então você vê que deveria ser ali um polo de atração. Nós temos, isso é um alerta que eu faço. E é uma coisa que pode falar, Heraldo. Não, o Jonathan é bem novo. Aí me ocorreu agora, você se referia ao centro como eu vou à cidade. Sim. Não é? Eu vou à cidade, porque era um polo mesmo, Era onde centralizador. minha mãe resolvia tudo. De tudo, era serviço, eram os Vou dizer que até consultórios, era tudo ali, as lojas, né? O advogado, o médico, o dentista, todos eram no centro. Então você falava, eu vou à cidade. Ao invés de nós conectarmos os centros históricos urbanos às demais cidades e regiões do mundo, não só do país, Claro. mas do mundo, com essa questão da conectividade, nós abandonamos o centro, só que o esgoto que está passando nas ruas é o mesmo, a rede de esgoto, que é caríssimo ser executado, a rede de água é a mesma, a rede de drenagem é a mesma, o pavimento é o mesmo, e está simplesmente subutilizado. Porque a partir da hora que você não tem os comércios e as atividades em um local desvalorizado, essas infraestruturas não são utilizadas, estão ali. Sim. E uma crítica que se faz muito em relação a esses, vamos chamar assim, monumentos e tal, é que se confunde muito aquilo que tem valor histórico com coisa velha. Exatamente. Né? Então se tomba aquilo porque é velho, mas não tem valor histórico nenhum. Né? Arquitetonicamente, nada. É um tijolo que assentaram ali e pronto. Eu passei por esse processo em relação a um projeto recente que eu fiz e que já está em funcionamento, ali em frente à Bolsa do Café, que é uma pode citar o nome da Claro. É uma empresa chamada Amor Saúde, né, que trabalha com planos de saúde acessíveis à população, né? Eu fiz o projeto e aí eu pensei, fui ver o que acontece em Lyon, o que acontece em Paris, ali em frente ao Louvre. Falei, não, vou espelhar todo esse edifício, ele pouquíssimo valor ambiental, década de 70,
Então, estamos falando do centro antigo do século XIX. Século XVIII e XIX. 18 e 19. Exatamente. Um prédio sem nenhum valor histórico. Eu falei, vou espelhar, usei uma técnica recente, né, de espelhar o antigo. Então, ao invés de você valorizar o prédio que está sendo feita a interferência, você espelha para que o antigo seja valorizado. Então, ele vai ser refletido, para ser refletida a Bolsa do Café, o casario que tem ali Então, naquelas quem olhasse ruas. veria 2 bolsas de café. Quem olhasse ia ver 2 bolsas de café. De todo o casario. A prefeitura simplesmente não aprovou. Falou assim, olha, você tem que fazer uma releitura do antigo. Uma coisa clichê, sabe? Fiz o projeto, tive que fazer, está lá. Modéstia à parte, eu acho que o projeto está bom, né? Mas não é aquilo que você vê ocorrendo em todos os países do mundo. Não, você citou um exemplo aí do próprio Louvre. O Louvre tem o quê? Uma pirâmide. Tem uma pirâmide. Na frente do Louvre. Espelhada em frente ao Louvre. Né? Aqui no Brasil seria um crime, né? E justamente para você mostrar o que é antigo e o que é novo. Uma coisa é você fazer uma releitura do antigo e depois a população passa por ali, ela nem sabe o que é antigo e o que é novo. Sim. Porque você fez um arremedo ali. A outra coisa é você deixar claro, olha, esse prédio espelhado, está claro que ele não é dessa época. E ele está refletindo o antigo. Isso é uma técnica que é utilizada no mundo inteiro, menos em Santos. E seria algo que iria atrair novamente os grandes empresários, né? Os Porque, grandes empresários. como o Heraldo falou, antigamente a gente ia, né, na cidade resolver tudo. Hoje em dia, principalmente quem trabalha na área de comércio exterior, eu vejo que tem um pessoal que está aqui, né, no Praia Mar Corporate, tem um pessoal que já está ali no Gonzaga, então está tudo muito espalhado. Lógico que a internet ajudou muito, né? Muitas coisas estão sendo resolvidas de forma online, mas as grandes empresas que estavam ali, até empresas mesmo do varejo, hoje em dia estão migrando, né, do centro de Santos. Com certeza, com certeza. A gente vê lá os prédios, estava conversando isso com o Heraldo, você vê lá prédios corporativos, recentes, está certo que eles tinham uma relação direta com aquela expectativa, né, do Pré-sal? Do pré-sal, mas você vê prédios prontos, vazios no centro da cidade, onde o local que devia ser a efervescência da parte comercial e serviços, né, são vazios. Né? Você acredita, Tupi, que o fato do chamado Alegra Centros não prosperar foi exatamente por causa dessa trava também? É claro, tivemos a situação lá da Boate Kiss, lá no Sul, mas o fato de o empreendedor, o empresário não poder, né? Por exemplo, uma casa, por exemplo, de música ao vivo, de show e tal, ela teria que ter, né, uma porta numa metragem tal. E aquelas edificações são em dimensões diminutas. Então não tem como mexer naquilo. É muito difícil. Assim, eu estou falando aqui num programa, né, no Conexão Metropolitana, mas não entendo que estou fugindo à ética da minha área profissional, porque eu estou fazendo uma crítica a mim mesmo, né, como profissional. Então, com certeza, a legislação de Santos ela precisa ser repensada para que haja uma atração do empresariado, Jonathan, para uma atração do empresariado àquela região, porque é uma região muito rica. Sob o risco da gente perder até esse próprio patrimônio. Com certeza. Porque foi como você falou. Com certeza. Não há mais nenhum estímulo para que você mantenha a preservação, que é muito caro também, né, Tupi? Com certeza. Projeto de restauro. Um projeto de restauro acaba sendo caríssimo, né, para você fazer um restauro daquele local. E ainda mais, em vários lugares do mundo onde você vai, você pega comércios, se transforma esses comércios em habitação, ou de alto padrão, ou de classe média baixa, dependendo da localização. Um projeto muito interessante é o Porto Madeiro. Porto Madeiro, na Argentina, Buenos Aires. E tem um diferencial lá. Porto Madeiro, todo mundo fala de preservação. Não, foram as grandes empresas que se instalaram ao redor. As grandes companhias, as multinacionais. Exatamente. Então você tem a Sony, tem Mitsubishi, tem várias outras empresas. Aquelas torres espelhadas. Inclusive residenciais. Ao redor. Inclusive você tem residenciais no próprio prédio, Jonathan, no próprio prédio onde era um armazém portuário, se tornou apartamentos.
A pessoa entra com o carro lá na garagenzinha dele e já sai. Coisa de filme, né? Que você vê muito isso em filmes, né? Isso ocorre lá. Então, assim, tem que se repensar essa questão do centro de Santos pelo valor que ele tem. Claro, né? claro. Muito rapidamente, Tupi, você hoje presta assessoria para o Grupo Peralta lá de Praia Grande também, né? Isso. Eu faço algumas consultorias, dentre eles o Grupo Peralta, que é quem conheceu aqui na Baixada, conheceram mais na área de supermercados, né? Supermercados Peralta, mas hoje eles estão na área de shoppings, atuam na área de shoppings, Plaza, né? o Litoral Plaza e o Mauá Plaza, que tem lá em Mauá, né? E eles atuam hoje de forma diversificada, né? Então, hoje eles têm concessionárias, trabalham na parte de edição, aqui na Baixada Santista, a Estoril, né, a concessionária que pertence a eles. Então, eles acabaram diversificando o mercado e eu faço essa consultoria para eles nessa parte ambiental, principalmente. A gente está chegando aqui no final do programa, além de todo esse trabalho do Tupi como arquiteto, como pensador urbanístico das cidades e tal, o Tupi também realiza um trabalho evangelizador. Fala um pouquinho sobre isso, Tupi. Então, na verdade, nós temos... dá tempo, viu? Primeira coisa, dá tempo para fazer isso, porque é muitas frentes, né? Mas, assim, nós temos uma atuação que nós chamamos... Eu sou presidente de uma ONG chamada Religar, né? E nós atuamos na questão de ajuda assistencial a crianças com problemas familiares e também acompanhamento de famílias. Hoje já atuamos também fora do país, atuamos na África, região da Ásia, com um trabalho social. Isso que nos motivou a trabalhar dessa maneira também foi uma questão do nosso espírito, né? De darmos com as pessoas e os jovens e as crianças não somente na sua necessidade financeira, mas também na necessidade emocional e espiritual. A motivação que nós temos de trabalhar com essas pessoas é amar ao próximo como a ti mesmo. Sim. Então, ter essa referência de servir o próximo, de não só atuar na vida do próximo, mas ter essa utopia, né, de pensar e considerar o próximo como a si próprio. Tá certo. Tupi, obrigado pela tua participação aqui. Certamente a gente vai te convidar em outras oportunidades para falar, né, do planejamento, né, e o pensar das cidades. Muito, muito obrigado. Obrigado à TV Santa Cecília. Agradecer também toda a gestão do Conexão Metropolitana, ao Jonathan, ao Heraldo. Obrigado pelo convite e estou aqui à disposição de vocês, viu? Muito bem. Obrigado, gente. Até uma próxima oportunidade. O retorno aqui do Conexão Metropolitana. Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Laboratório Célula Mater, Litoral Plaza Shopping e Alhambra Móveis, conceito e arte no seu dia a dia.